Olá, meus amigos. Estou aqui de novo para a gente falar sobre a eficácia da oração. E nós podemos contribuir muito para que o nosso país sofra os benefícios de uma oração eficaz, de um povo eficiente na presença de Deus. Semana passada eu estive avaliando algumas declarações de alguns especialistas que têm avaliado e analisado o comportamento do Supremo Tribunal Federal e de alguns políticos, e eles fizeram comentários e declarações que achei extremamente importantes e dignas de serem apreciadas aqui. Primeiro, Olavo de Carvalho, um filósofo e analista do comportamento político brasileiro, e ele disse que o atual presidente do Supremo Tribunal Federal não sabe fazer a diferença entre democracia e decisões democráticas. Isso é muito perigoso. Uma outra declaração foi feita pelo jurista Modesto Carvalhosa na semana passada, quando estava acontecendo aquela manifestação cívica e do povo brasileiro. E a declaração que ele fez foi que a democracia ela é como um tecido, é como um pano muito frágil. E quando os poderes começam a esticá-la, a esgarçá-la, a possibilidade de rasgar é muito grande. E ele fazia uma referência com respeito às tentativas do judiciário capitaneado pelo Supremo Tribunal Federal e puxando esse pano ao extremo. E ele então joga luz com exemplos do que está acontecendo aqui em países vizinhos, como Colômbia, Venezuela, Chile e Bolívia. Então, essas manifestações que estão acontecendo no país são manifestações pacíficas e ordeiras, mas elas podem, na medida em que essas autoridades vão instigando e vão pressionando e vão trabalhando com a paciência do povo, isso pode causar uma grande revolta cívica, uma revolta popular. Isso é muito perigoso. E uma outra declaração foi da professora Janaína Pascoal, que é deputada aqui do estado de São Paulo. Ela disse que os pedidos de impeachment que tem lá na mesa, que estão lá na mesa do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, não são baseadas em fantasias, muito pelo contrário, são documentos sérios e legítimos e verdadeiros e factuais que merecem ser levados em consideração. Muito bem. Diante dessa situação colocada, eu me lembrei de um texto precioso da Palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 14, quando o rei Asa, ele assume o reinado de Judá e ele começa então a fazer ali aquelas mudanças e as transformações que aquele país precisava, e ele então faz as reformas, e dentro das reformas ele começa então a edificar e fortalecer as cidades, cercando-as de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda estava em paz. Diz ele: pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temo-lo buscado e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra ele com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra nós o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram.
Asa e seu povo, que estavam com ele, os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Então, meus amigos, eu quero aqui trazer esse texto como uma luz diante daquilo que Deus fez e diante daquilo que Deus pode fazer a nosso favor. Ore pelo Brasil, ore pelo seu estado, ore pela sua cidade. E que o Senhor nos ajude, porque a vitória está naqueles que confiam no Senhor.